Programa Casa Luxo, um oferecimento da La Rioja Incorporations, JJ Luz e Classe Coifas. Olá, estamos começando mais um programa Casa Luxo. E o programa de hoje vai ser um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados a mostrar para vocês. Vocês vão assistir um programa diferente que vai mostrar os bastidores de uma obra, não só de uma, mas de 3 obras diferentes, que nós vamos mostrar o passo a passo, as dúvidas que surgem durante a execução, quais são as dificuldades, as escolhas diferentes que a gente tem que fazer, optar. Então a gente vai procurar mostrar um pouquinho de cada lugar, de cada obra, suas particularidades, a parte de gesso, a parte de pedras, a parte de revestimentos. E eu espero que vocês gostem. E para começar, nós vamos mostrar uma obra que é projeto meu e do André Galan, que trabalha comigo, que é uma casa de aproximadamente 280 metros quadrados. Vamos lá? Essa obra, como eu já disse, tem 280 metros quadrados aproximadamente, é uma casa com 4 suítes, sendo que uma delas será utilizada como sala de TV. É uma casa que possui 2 terrenos, na verdade ela ocupa um terreno apenas, mas essa casa poderá ser ampliada, ela já tem um projeto de ampliação, desenhado, mas que vai ser feito no futuro. E o que eu queria mostrar para vocês aqui, que essa casa agora ela está com algumas demãos de pintura, ela já está com o gesso pronto, mas ainda existem algumas coisas que geram dúvidas, que a gente sempre tem que ficar pensando, ver o que vai fazer, qual vai ser a melhor escolha. Então, antes de mostrar algumas dificuldades, eu queria mostrar para vocês alguns detalhes, algumas dicas de construção que a gente pode fazer, não só nessa, como em várias outras obras. Então, para começar nessa residência, no pavimento térreo nós temos escritório, lavabo, as salas e a parte de área de serviço. Na cozinha, eu queria mostrar para vocês que foi escolhido um revestimento que ele é retrô, que ele tem essa linha agora que está bem em alta, que imita bem, ele remete bem aquelas cozinhas americanas, cozinhas de restaurantes, que são esses tijolinhos brilhantes na cor branca. Então, como esse revestimento, hoje aqui para a gente comprar, tem um preço um pouco mais elevado, então o que os proprietários optaram? Optaram por colocar um revestimento que seja 1/3 do valor dele na parte que ficará escondida, então embaixo dos armários, como vocês podem ver, há uma marcação onde será colocada a pedra. Então, onde está escondido tem esse revestimento mais, que é uma alternativa mais econômica, e na parte de cima o revestimento que vai ficar aparente. E o legal também, quem entra na cozinha tem uma visão, vê tudo branca, mas ao dar uma voltinha, vê uma outra cor, uma cor também super tendência. Nós já mostramos alguns projetos também com essa cor, que é um verde água, tem aparecido bastante nos revestimentos. Então foi ali que deu um toque diferente na cozinha. Ela não vai ter pendentes, coisas que nós estamos acostumados a ver em projetos. Então a gente quis dar uma diferenciada nessa cozinha com essa parede. Outra coisa também que chama atenção por aqui é a questão de uma parede decorada na sala. Então optou-se por ter paredes diferenciadas, mas a gente tentou fugir um pouquinho do papel de parede, Não que eu não goste, eu sou muito fã de papel de parede, mas aqui a gente quis dar uma modificada. Então a gente vai ter uma parede que vocês podem ver só um pedacinho dela colocada, que é um porcelanato, que imita um mosaico. Ele passa essa ideia de um mosaico de mármore. Então foi colocado um pedacinho, onde foi recortado em função do ar-condicionado. Então ela vai ser totalmente revestida naquele ponto. Também nessa sala, outra coisa que chama atenção é a questão da parede. É uma parede que está até atrás de mim aqui, que ela vai ser em concreto aparente. Então ela vai ficar com esse aspecto cinza, Ela não é a pintura, existem pinturas, texturas hoje que fazem, como eu vou dizer, essa impressão de concreto, conseguem imitar certinho esse aspecto, mas aqui realmente é o concreto, que o pessoal aqui chama de barra lisa, que é feito com cimento mesmo. Ela vai ainda ser lixada e depois impermeabilizada. Então, por que se optou por um acabamento desse tipo? A escada ela não é muito larga, Ela tem 1 metro de largura. Então, conforme for com algumas coisas na mão, a tendência é que sempre se encoste na parede. Então, para não sujar, para não ter uma cor clara, mesmo um papel, ou se fosse um revestimento, podia arranhar. Então,
nós optamos por esse tipo de acabamento, uma em função estética e outra também por essa funcionalidade. E a escada, eu queria falar um pouquinho de escada com vocês. Aqui nós temos uma escada que a gente chama de escada dentada. O que é essa escada dentada? Eu tenho os dentes embaixo e em cima, elas acompanham o desenho do degrau. Isso é um custo um pouco maior? Sim. Nós temos duas formas, eu tenho que fazer uma forma em cima, uma forma embaixo, e só que fica com esse acabamento diferenciado, acabamento liso embaixo. Mas isso é muito pessoal, depende de cada um, e aqui foi optado por fazer esse tipo. Agora, sobre os acabamentos, vocês podem ver que nessa escada surgiu bastante dúvida em relação ao corrimão, ao peitoril, o que ia ser feito nessa escada. Essa escada possui tanto a escada quanto uma passarela que liga a área íntima da casa. Então é uma área extensa para se colocar corrimão. Foram feitos vários orçamentos em inox, vidro, várias combinações, os dois materiais, e o preço, por ser uma área extensa, era bem alto. Então optou-se por fazer somente o vidro. Só que quando se opta por fazer o vidro, a gente cai em algumas situações, eu vou explicar para vocês. Então a opção 1 que a gente teria era colocar botões de inox com o vidro na lateral da escada. Só que isso, particularmente, é muito bonito, mas é muito difícil a manutenção, a limpeza. Às vezes você não consegue colocar a mão na lateral para fazer essa limpeza. Então, nós descartamos essa possibilidade. O que nós escolhemos? Apenas o vidro. Nessa escada serão instaladas canaletas, tanto no espelho quanto na pisada dessa escada, onde o vidro será colocado e terá por volta de 10 a 12 milímetros. Assim a gente tem uma visão clean, somente o vidro, bem... que não vai interferir no ambiente e vai ficar um resultado bem bacana. E para que esse esquema de canaletas funcione, ou seja, a canaleta no piso, a canaleta no espelho e assim por diante, tem que existir um acabamento chamado 45 graus, que vai ser feito aqui em pedra. Você coloca no acabamento mesmo, como o próprio nome diz, 45, e você não vê emendas. Ele tem um custo também um pouco mais alto, ele chega a ter por volta de 30% do que uma escada convencional, onde você coloca a pisada e por baixo vem com uma pedra, fazendo a vez do rodapé, revestindo o espelho. Então aqui vai ser optado por isso, então a gente vai gastar um pouquinho mais na parte de acabamento, mas vai economizar um pouquinho na parte de corrimão, que de outra forma não seria possível fazer esse esquema de canaletas. Existem vários tipos que se podem fazer, nós vamos ver outra obra, um outro acabamento que foi feito, aí vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá bom? E no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre acabamentos, principalmente de banheiros. Não saia daí! Para nós da La Rioja, há somente uma regra: trabalhar. Trabalhar sempre, trabalhar com vontade, com dedicação, com seriedade e credibilidade. E o mais importante, pensando em você, do pedreiro ao diretor, do engenheiro ao encanador, trabalhamos pensando no seu conforto, na tranquilidade e no bem-estar da sua família. É para você ter o lar dos seus sonhos que trabalhamos. Afinal, nosso negócio é esse: ver você feliz. Há mais de 30 anos no mercado, a JJ Luz é referência em iluminação residencial e comercial, por oferecer soluções completas através da tecnologia e design, aliados à funcionalidade e sofisticação de lustres e luminárias. São uma variedade de estilos que darão vida e requinte a cada ambiente. Uma equipe preparada, criativa e talentosa concebe projetos luminotécnicos com sofisticação e bom gosto. Afinal, a melhor escolha envolve as melhores opções. JJ Luz, o detalhe que faz toda a diferença. Olá, sou o arquiteto Bruno Rubiano. Venho com a dica de hoje falar sobre churrasqueiras sob medida. Em parceria com a empresa Classe Coifas, a dica de hoje é mostrar churrasqueiras com linhas diferenciadas, desde uma residência ao apartamento.
Classe Coifas. Coifas e churrasqueiras sob medida. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe esse tempo, não! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Estamos de volta com o programa Casa Luxo, lembrando que hoje nós estamos mostrando os bastidores da construção, das etapas de acabamento, enfim. E no primeiro bloco nós mostramos uma parte de sala, cozinha e agora nós estamos no banheiro dessa residência. Então o que nós temos aqui? Um banheiro pequeno, um banheiro que serve para uma sala de TV. E nós tivemos que utilizar alguns recursos para que esse ambiente fosse mais funcional e tivesse mais espaços para colocar os acessórios de banheiro. Então aqui nós temos à disposição uma bacia sanitária, aqui nós temos o chuveiro box, que tem o tamanho 85 por 85, é um tamanho adequado, mas nada muito exagerado, e temos um nicho onde vão ser colocados os shampoos, enfim, a parte de sabonetes, que a gente está até acostumado a ver. O que a gente tem de diferencial aqui é que a gente tem uma pia, uma cuba pequena, então a gente tem um espaço praticamente de 80 centímetros, 70 centímetros aproximadamente dessa cuba. Então não se teria espaço para colocar um perfume ou um porta-escova de dentes. Então a gente utilizou outra vez o recurso do nicho, então ele ficará aqui na lateral da pia, onde nós colocaremos esses acessórios. E vale a pena chamar a atenção que aqui o acabamento não tem pedras. Então, uma questão também de custo, para quem fica um pouco apreensivo com essa questão do acabamento dos nichos, é possível também fazer sem uma pedra, sem um acabamento de mármore ou granito. Então, aqui foi colocada a pastilha, será rejuntada, ainda não foi, e isso dará o acabamento e vai ficar um acabamento bem bacana, não vai aparecer que foi uma coisa improvisada. Então, é um acabamento que funciona assim, mas nós vamos mostrar do outro jeito para vocês também daqui a pouquinho. E aqui dentro do box nós também temos algo diferente, que na verdade nem todos dão muita importância para isso, mas é o ralo. Aqui nesta casa tinha-se optado pelo ralo tradicional, aquele redondinho. Quando a gente opta por esse tipo de ralo, a caída é diferente, a gente tem que fazer caídas em 2 sentidos para chegar nesse ralo. Aqui nós optamos pelo ralo linear, então a gente tem que ter toda a caída somente para um lado. Então, como foi decidido depois, teve que quebrar, teve que modificar essa caída para poder ser instalado esse ralo aqui. E como vocês podem ver, está na fase de acabamento, os revestimentos foram colocados, aqui o piso está sendo impermeabilizado e em algumas semanas o piso deve estar colocado também. Vamos dar uma olhadinha em outro banheiro? Bem, esse banheiro não está terminado, ainda falta revestimento para chegar aqui também. Está na mesma fase dos demais, com a parte de impermeabilização sendo feita, mas tem alguns diferenciais que eu queria mostrar para vocês. Mais ou menos 80% dos projetos que a gente faz são pedidos agora 2 chuveiros dentro do box. Então algumas pessoas ainda gostam da banheira, mas a maioria não tem optado pela banheira e sim pelos 2 chuveiros. Aqui vai acontecer a mesma situação. Eu vou ter um chuveiro de cada lado, temos a mesma situação dos ralos lineares como no outro banheiro, um de cada lado, então a queda aqui, nós temos 2 quedas dentro desse box. Dentro do box desse banheiro nós temos um banco. Da onde surgiu a ideia desse banco? Na verdade, os proprietários viajam com bastante frequência, principalmente para os Estados Unidos, onde é bem comum encontrar esse tipo de acessório, vamos dizer assim, dentro do box. Então é possível sentar, lavar os pés, você não tem que ficar se equilibrando. E aqui foi utilizado um revestimento, uma pastilha, que vai seguir dentro dos nichos também. Então aqui mais uma vez o nicho aparece, revestido de pastilhas, e temos também um outro nicho sobre a pia. Então ao invés de se ter o frontão da pia, o acabamento, vai ter também um nicho, onde pode se colocar escova de dentes, perfumes, enfim, um apoio para a bancada. Aliás, essa bancada também será inteira de pedra, não vai ter cuba de louça nem de vidro, será toda de pedra, com a válvula oculta, e será uma cuba apenas, mas com 2 misturadores.
Sobre o nicho da pia ainda, nós colocaremos tomadas na parte superior desse nicho, então vai ficar bem escondido, ninguém vai ver, e também será embutido uma caixinha que é a fonte, né, da fita de LED, então será um nicho também iluminado. Então ele tem várias funções por aqui. Outra coisa que gerou muita dúvida, não só nesse banheiro como nos demais, aliás os proprietários ainda estão pensando o que fazer, é a questão dos acabamentos do box. Todas as esquadrias dessa casa são pretas, então alumínio preto com vidro. E os boxes estão bem na frente dessas janelas, então está ainda na dúvida, né, se vai colocar o acabamento do box em preto ou em branco. A gente tem medo de ficar um pouco pesado o preto, né, e o branco contrastar com o preto da janela, então é uma confusão. Então tem algumas alternativas, sim, tem a questão do aço inox. E para finalizar essa obra, eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como essa obra vai ficar pronta, como será essa residência e contar mais um detalhe para vocês. O projeto inicial previa pedras na fachada, mas como a quantidade, por volta de 100 metros quadrados de revestimento, tivemos que optar por um material que nós ficamos super felizes com o acabamento e um preço também que ajudou bastante nessa quantidade que a gente tinha que comprar. Então se optou por um revestimento cerâmico que imita um tijolinho e deu um acabamento muito legal. Inclusive muitas pessoas vêm até aqui para perguntar de onde é, aonde a gente escolheu, que material é esse. E no próximo bloco nós vamos mostrar outra obra para vocês, mais curiosidades e mais dicas de construção. E para encerrar esse segundo bloco, eu vou deixar algumas imagens dessa residência para vocês. Para nós da La Rioja, há somente uma regra: trabalhar. Trabalhar sempre, trabalhar com vontade, com dedicação, com seriedade e credibilidade. E o mais importante, pensando em você, do pedreiro ao diretor, do engenheiro ao encanador, trabalhamos pensando no seu conforto, na tranquilidade e no bem-estar da sua família. É para você ter o lar dos seus sonhos que trabalhamos. Afinal, nosso negócio é esse: ver você feliz. Há mais de 30 anos no mercado, a JJ Luz é referência em iluminação residencial e comercial, por oferecer soluções completas através da tecnologia e design, aliados à funcionalidade e sofisticação de lustres e luminárias. São uma variedade de estilos que darão vida e requinte a cada ambiente. Uma equipe preparada, criativa e talentosa concebe projetos luminotécnicos com sofisticação e bom gosto. Afinal, a melhor escolha envolve as melhores opções. JJ Luz, o detalhe que faz toda a diferença. Olá, sou o arquiteto Bruno Rubiano. Venho com a dica de hoje falar sobre churrasqueiras sob medida. Em parceria com a empresa Classe Coifas, a dica de hoje é mostrar churrasqueiras com linhas diferenciadas, desde uma residência ao apartamento. Classe Coifas. Coifas e churrasqueiras sob medida. Agora você compra sua viagem quando e onde quiser. O novo site da Monções Turismo, além de encontrar as melhores dicas de viagem, você compra suas passagens aéreas online com os melhores preços. E tem pacotes nacionais e internacionais em ofertas exclusivas. Acesse www.monções.com.br e boa viagem. Monções, viva a verdadeira experiência. Estamos de volta com o programa Casa Luxo e agora estamos em outra obra. E eu quis trazer vocês nessa obra aqui para mostrar um pouquinho as diferenças entre alguns acabamentos daqui e da casa que nós mostramos nos blocos anteriores. Por exemplo, a escada, como eu disse para vocês, há vários tipos de acabamentos. Na outra casa será 45 graus em pedra, embora existam outras opções que misturam tanto o porcelanato com a pedra. E aqui nessa casa
esse acabamento, para falar a verdade, eu vi poucas vezes. É uma coisa bem diferente, mas que existe também uma mão de obra bem qualificada. É uma escada em porcelanato e a pessoa que instalou esse porcelanato, ele conseguiu cortar em 45 graus, então chanfrada, ainda está sem o espelho, mas também ficará com um acabamento sem emenda, sem perceber que há duas peças. Então por isso eu quis mostrar aqui para vocês que é possível sim fazer esse acabamento em 45 graus com o porcelanato. Outra coisa também dessa obra que difere da que nós mostramos anteriormente é a questão dos nichos dos banheiros. Como nós já falamos, esses nichos aparecem bastante em várias obras, todo mundo tem optado, todo mundo não, mas várias pessoas, por esses nichos que substituem as prateleiras para pôr shampoo, enfim, para guardar acessórios. E esses nichos têm se espalhado pela casa, né? Tem várias casas que tem também em cozinha, em outros ambientes. E aqui eles estão com acabamento em pedra. Lembrando um pouquinho da outra casa, era só o acabamento em pastilha. Então são dois tipos diferentes para vocês poderem comparar também entre um e outro. E aproveitando que nós estamos falando de banheiro, esse banheiro dessa casa, na verdade todos os banheiros, são 3, eles não são revestidos inteiro, então eles têm uma parte de revestimento, principalmente no box, onde utilizou-se pastilhas, e o restante ele é feito de pintura. E para terminar essa casa, eu gostaria de chamar a atenção para alguns detalhes, as cores que são neutras e também as pedras, tanto da cozinha e da área gourmet, que são feitas em 45 graus também. Quer queira ou não, fica um acabamento melhor, mais nobre, e eu particularmente gosto muito. Então vou deixar algumas imagens para vocês, olhem os tons neutros, a questão dos revestimentos que imitam um concreto também, né, na churrasqueira, então a gente pode ver que essa questão do concreto está bem em alta. Vou deixar as imagens com vocês e na sequência nós vamos em outra obra para falar sobre gesso. E agora nós estamos em outra obra e nós vamos falar aqui principalmente sobre o gesso. Essa casa tem um projeto bem elaborado nesse quesito, onde ela tem vários recortes, vários desníveis, ela tem iluminação embutida. Então eu queria mostrar para vocês um pouquinho desses detalhes. Na parte da sala, ainda bem em obras, com vários andaimes, enfim, a gente pode ver a estrutura dele sendo montada, é o gesso acartonado. Então vocês vão ver, dá para ver o desenho que vai ficar, né? Então a gente consegue visualizar, embora não esteja pronto. E aqui na parte superior nós estamos em uma sala, que é a sala de TV, né, comum à família. Nós temos rasgos, é uma tendência muito forte. Então, para quem está construindo ou acompanha mostras, revistas, vocês estão vendo que não se usa mais aqueles peitos de pombos, aquelas molduras arredondadas. Hoje a tendência é tudo mais clean. Isso é muito pessoal, claro, quem gosta não tem erro nenhum, não tem problema nenhum. Mas o que se vê mais hoje em dia é essa linha mais reta, mais clean, e até mesmo a gente não vê molduras. A maioria dos projetos que estão saindo no mercado, principalmente em mostras, a gente só vê o forro liso, sem moldura nenhuma. E aqui acontece nessa casa também. Nos dormitórios, as camas, principalmente do casal e do filho, são bem marcadas. Então existe um volume sobre a cama, né, um rebaixo, onde fixa ali o mobiliário. E no quarto da filha existe um rebaixo onde ficará a iluminação embutida e ficará sobre uma escrivaninha, uma área para se maquiar, para pentear. Eu não conheço o projeto aqui de móveis, mas imagino que seja isso, e uma conversa prévia com o proprietário ele me explicou isso daí. Sobre os revestimentos do banheiro, já que estamos aqui na área íntima da residência, os banheiros são todos padronizados, então ele escolheu o mesmo porcelanato para os 3 banheiros, para as 3 suítes aqui de cima, embora tenha outra suíte lá embaixo. Então ele vai revestir também meio banheiro, vocês viram já que mais de uma obra tem revestido apenas metade do cômodo, então metade. Como não dá acabamento, é uma peça grande e a gente tem que fazer algum acabamento, ou um filete de vidro, ou uma pedra, o proprietário optou por um acabamento em mármore. Outro detalhe interessante dessa residência é uma parte da escada que tem uma iluminação natural. Então ela não existe laje nesse trecho da casa e ela é coberta por vidros. Uma coisa também que a gente tem visto bastante em várias obras, deixando claridade entrar, principalmente essa é uma obra de esquina. E geralmente as obras de esquinas têm que ser bem planejadas, porque os recuos são maiores, então às vezes o terreno é maior,
mas a forma de se construir, de se encaixar no terreno é um pouco mais difícil. Então esse é um recurso que pode ser utilizado principalmente em casas que encostam na divisa, que não tem interferência de vizinho, de nada, e faz bem a função, além de dar um certo charme, claro, para a residência. E para finalizar essa residência, essa obra, eu queria chamar a atenção para a fachada, que possui um revestimento que imita madeira, é um porcelanato madeirado, e ele avança no hall de entrada. Então dificilmente a gente vê algo assim, algum revestimento que comece na parte externa e avance para dentro da casa, o que está acontecendo aqui. E vale a pena ressaltar que os revestimentos estão na vertical e não na horizontal. Utilizava-se sempre esse tipo de revestimento, a gente vê muito hoje em dia na horizontal, mas a moda hoje também tem voltado um pouquinho no passado e tem colocado novamente, a gente começa a ver surgir por aí a volta dos revestimentos na vertical. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Nós mostramos obras, as dificuldades, as dicas que podem ser dadas durante essa etapa. Espero que vocês aproveitem e possam utilizar em alguma obra futura, que vocês estejam participando. Obrigada pela audiência e até o próximo Casa Luxo. Você assistiu o programa Casa Luxo, um oferecimento da La Rioja Incorporations, JJ Luz e Classe Coifas.